Quando do dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem, Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e pova. Eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Lembrando que hoje, domingo, dia 12 de fevereiro de 2023. Lembrando a todos e a todas que hoje não estou de plantão, mas em compensação, no carnaval eu estou lascado. Fazer o quê, né? Lembrando, daqui a pouquinho, às 9 da manhã, estaremos lá no encontro regional colegiado do Conselho Nacional do Laicato do Regional Leste 1, lá no Centro de Formação de Líderes, na querida diocese, na sede da diocese de Nova Iguaçu. Vamos participar lá do encontro do Laicato do nosso Regional Leste 1. Eu estarei lá ajudando na coordenação. Lembrando a todos e a todas que já semana que vem já é o carnaval, né? Pessoal que está aí se preparando para curtir o carnaval, obrigado a você aí que pensa também no carnaval. Tem que curtir o carnaval sim, eu acho que não podemos ser hipócritas, desculpe pelo termo, mas o termo é esse. Tem o pessoal que é hipócrita, não pulo carnaval porque... Aí coloca um bocado de porquê e faz coisa pior durante o ano todo. Não vai pular carnaval, vai se divertir, é o momento disso mesmo, é para isso. Lembrando que na quarta-feira de cinza temos a abertura da campanha da fraternidade. Semana que vem vamos ter que nos desdobrar para poder pegar nosso texto de reflexão, já que vamos trabalhar sábado, domingo e segunda de carnaval. Então possivelmente vai ficar complicado para botar no nosso blog, blogdenonato.blogspot.com. É o nosso blog, por favor, você acesse lá, dê o seu comentário. Também aqui no YouTube, faça seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho, meu filho. É isso aí mesmo, para que a gente possa se animar e continuar produzindo. Lembrando a todos e a todas que nós temos aí o caminho da tradução. Essa semana agora, ficamos paradinhos, não fizemos nada, não sei, postamos músicas, né, já legendadas. Semana que vem eu tenho certeza que vamos ter aí London London e outras canções aí na playlist Caminho da Tradução. Obrigado a você que está se inscrevendo no canal, coloca o seu comentário, que faz aí a sua colaboração para que a gente possa continuar produzindo. Lembrando que também essa semana temos aí ainda rodando a história do Marco Duval, né? Que ele diz, e também o ex-deputado, agora preso, né? Daniel Silveira, que foi preso aí, e também a discussão se o Banco Central é um banco independente, com autonomia, ou se ele está sobre a tutela do governo federal. Uma discussão assim meio complicada, que eu prefiro dizer a verdade. A verdade é que o Banco Central é um órgão do governo. Ele não é independente, não existe essa ideia. Essas ideias que alguns plantam por aí, que a Forças Armadas é uma força moderadora, não é. A Força Armada está a serviço do governo. Está escrito isso. Como a PM está a serviço do governo do Estado. Acabou. Bombeiro também, não é isso? Lembrando ainda também que temos ainda está acontecendo isso, um fato que nós não podemos negar nunca, atenção presidência, 133 milhões de brasileiros que ainda vivem a insegurança alimentar. Vamos parar de hipocrisia, viu aí? Vamos também nos adentrar isso. Lembrando que eu continuo cobrando ao deputado, meu amigo, que manda mensagem lá no WhatsApp para mim. Eu tenho certeza que não é ele que manda mensagem, é um robozinho. Já falei para ele, vou repetir de novo. Eu não acredito em Papai Noel, não acredito em Coelhinho da Páscoa. Eu sou um homem dentro da realidade. Vamos discutir o salário mínimo. O salário mínimo está aí defasado. A gente que ganha salário mínimo estão passando necessidade. Eu, particularmente, nem quero falar da minha vida financeira para vocês. Eu ganho um salário mínimo onde eu trabalho. Então, ainda na questão da manobra política, que alguns deputados, inclusive o governo, tentando barrar a CPI do dia 8 de janeiro, a CPI do quase golpe, que eu vou dizer que é quase golpe, porque é preciso a gente não ficar omisso. Vamos fazer CPI? Quem não deve, não teme. E aí eu escutei aí, tô vendo, pesquisei inclusive ontem na rede social, para saber também nos sites diversos, que o presidente da República atual
gostou da ideia do sigilo, é isso aí. E já mandou botar em sigilo as imagens do dia 8 de janeiro. Ô Lula, pelo amor de Deus, né, Lula? Pô, toma vergonha na cara. Criticamos tanto o ex-presidente, o embusteiro, pelo sigilo de 100 anos, pelo sigilo que nós queremos quebrar. Vai botar em sigilo. Ah, não, por questão de segurança. Pelo amor de Deus, quem não deve não tem que ficar preocupado com sigilo de 100 anos. Bem, contudo, são justificativas que para mim não me interessa. Eu acho que o presidente da República ele não pode... Ah, não, vamos botar sigilo. Uma coisa é a justiça determinar o sigilo. Outra coisa é o presidente querer fazer uso do sigilo aí para esconder o quê? Bom, o que tinha que ser arrombado já foi arrombado, a invasão já aconteceu, já quebraram o Congresso, já quebraram a presidente, já quebraram o STF. Para que agora ficar de frescura? Desculpe pelo termo, mas é o que eu penso. E se você que é petista não gostou da minha fala, paciência, eu não estou aqui para agradar você nem agradar quem diz que é a solução para o país. Minha função aqui é questionar, como diz meu amigo lá, sobre comunicação. A gente que faz comunicação em rede social, a gente que faz comunicação em rede pública, a gente tem que estar disposto a dizer o seguinte: não adianta querer esconder aquilo que todo mundo já sabe. Então, presidente da República, sigilo não, pelo amor de Deus. Também continuo falando, não dá para continuar com a ministra do Turismo. Bom, o resto você já sabe. Bem, diante disso tudo, vamos nós olhar também, continuo recebendo aí dos idiotas, o termo é esse mesmo, mensagens que eu vou ter problema com impotência sexual porque eu tomei a vacina da Covid-19. Bom, fazer o quê, né? Consequência da minha idade, talvez daqui a uns 100 anos. O outro dizendo que eu vou ter câncer. Bom, consequência das alimentações que eu tenho. O outro vai dizer que vou ter problema de cabeça. Bom, já tenho. Então, todo mundo tem. Quem não tem, ainda não nasceu. Bom, e aí eu fico vendo que por tomar a vacina eu vou ter um bocado de problema. Bom, infelizmente, devo ter problema financeiro também, porque por causa da vacina. Resumindo a história, continua ainda viajando na batatinha, viajando a discussão sobre quem tomou a vacina da Covid-19. Bom, eu vou tomar quantas doses for necessário, e se acontecer o que estão falando que pode acontecer, fazer o quê? Pelo menos não morri. Essa é a pior parte. Essa é a pior parte. Quantos não tomaram e estão mortos? São 750 mil, mais de 750 mil mortos no Brasil. Esse discurso de fake news de uns e outros aí é algo que nós devemos combater com a verdade. Bom, deixamos isso de lado e vamos nós aí para o evangelho de hoje. Lembrando que hoje a liturgia da Igreja Católica, da qual eu ainda sou parte, segue a seguinte temática. Livro de Eclesiástico, não confunda com Eclesiastes, ou livro de Ben Sirac, capítulo 15, versículo 16 ao 21. O salmo é o salmo 18 ou 19, 118 ou 119, com o refrão: feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. A segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 ao 10. O evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao 37. Lembrando que o evangelho é a continuação do evangelho de semana retrasada, que é a continuação do evangelho de semana passada. É o sermão da montanha. Jesus, ao subir a montanha, ele nos apresentou primeiro as bem-aventuranças, ou seja, na semana retrasada. Depois, ele nos apresenta o nosso papel. Nós devemos ser sal e luz. A nossa parte de fé não pode ficar reduzida à fila da comunhão, a um culto, a adoração, ou apenas a leitura da palavra de Deus. A nossa vivência no espaço eclesial deve ecoar nas diversas realidades que temos. E ser cristão não é ser cumpridor de ritos, né? O ser cristão é uma escolha livre, ou seja, você quer ser cristão, você é livre para escolher ser cristão. É uma adesão a um projeto de amor trazido por Jesus. Nós cristãos, não somos os mais santos por participarmos na Santa Eucaristia, porque, na verdade, todos nós que vamos nos apresentar diante do altar do Senhor, na Eucaristia, nós só vamos até Ele porque nós somos pecadores. E por sermos pecadores, nós nos aproximamos de Jesus, o Santíssimo, para que possamos nos santificar. Pois Jesus se dá aos pecadores. Esse é o projeto de salvação que Jesus vem trazer, uma salvação plena de toda a pessoa humana. Jesus traz para a gente, no seu contexto, uma radicalidade ultrapassada à ideia da letra, a letra morta, do rito externo.
De forma direta e indireta, ele critica a hipocrisia religiosa, revelando que o sagrado é bem maior que a medíocre religiosidade de muitos que fazem adaptações para os seus ritos, e nem mesmo que a pessoa possa ter recebido lá na ordenação, na consagração, como no que for, 1 litro de óleo na cabeça, na mão, no nariz, na boca, sei lá onde quiser, ele não cumpriu o mandamento de Jesus, ele está condenado ao inferno. Diante de muitos padres, de bispos até mesmo, que fazem do seu ministério uma fuga e que fogem da justiça, que usam da instituição das igrejas para poder obter lucros, fazendo uso de uma pseudo-autoridade, fere a justiça e a mensagem do evangelho de hoje e reduz a religiosidade a um vazio do sagrado. Esses homens e mulheres não são melhores que aqueles comerciantes que estão por aí, falando americana, não é isso? Que somente visam o lucro, o retorno financeiro, fazendo verdadeiras concessões para manter a clientela na comunidade. Atualmente, é muito comum padres e criarem tal da missa da graça. Não tem missa da graça. Toda missa é missa da graça. A missa disso, a missa daquilo. Não, a missa é uma só. E não adianta. Alguns querem também rezar só em latim. Não adianta. A igreja, como mãe, ela atende à expectativa e à realidade do seu povo. Todos nós rezamos o Pai Nosso. Todos nós pedimos a Deus no livro do mal. Mas esquecemos quanto mal somos em nossas práticas, na nossa sociedade. Quando alguém nos pede comida, algumas vezes, e nós logo taxamos a pessoa de vagabundo, desocupado. E não olhamos bem a realidade. Dentro do carisma, dentro da realidade da campanha da fraternidade desse ano, da situação da fome, essa situação, durante 4 anos de um governo que passou, nós tivemos um grupo de cegos dizendo que o Brasil estava muito bem, ignorando as mazelas e as mortes de brasileiros e brasileiras, minimizando assim os mortos com justificativas absurdas, até mesmo usando a Bíblia, usando a palavra de Deus, e com isso deixando de cumprir o não matarás, sem mencionar a política armamentista para poder ter justa reação. Muitos usando o catecismo da Igreja Católica, muitos usando a palavra de Deus, e dizendo que a reação é a melhor opção, esquecendo que a política que fala em armar o cidadão é a política que arma somente quem tem dinheiro, quem tem condições financeiras. Pois com o salário que eu ganho, eu não tenho dinheiro nem para comprar munição se eu tivesse que ter uma arma em casa. Interessante, Jesus ele vem dizer que ele não quer conflitos. Jesus não foi um pacifista da ideologia, não foi um ideológico. Ah, não, agora somos pacifistas de uma forma ideológica. Não, Jesus não é isso. Ele viveu essa realidade. Ele viveu a realidade de não matar. A lei que vai nos ajudar a entender. Pois se nós tivéssemos o poder que Jesus tem, se nós tivéssemos a força que Deus tem, certamente já teríamos feito abacadabra e o mundo destruído umas 3, 4 mil vezes, porque nós somos humanos. Jesus vem propor para que nós não continuemos o ciclo da violência. É uma atitude coerente daquele que professa a fé. Aquele que segue Jesus é a pessoa que ele não vai aceitar que você, que eu, que tenhamos essa ideia do conflito religioso. Jesus também hoje fala do adultério. O adultério tanto é falado por nós cristãos. O adultério que aqui no contexto da sociedade patriarcal judaica coloca sempre a possibilidade do homem dar a carta de divórcio. E hoje ainda, nossas comunidades, nossas igrejas, nossas localidades, nós temos pessoas que sempre tentam incriminar as mulheres pelo fim do casamento ou por algum tipo de traição. Pastores e padres que diante de parceiros violentos, diante de homens que violentam suas mulheres de várias formas, seja de forma psicológica. Outro dia, no trabalho, eu ouvi um homem falando que aquela idiota, você é idiota, xingando a esposa na minha frente, e eu achei tão interessante. Uma amiga, colega de trabalho, levantou que idiota não. O senhor respeite a sua esposa. O levantar daquela mulher me deu uma alegria muito grande em ver a mulher levantando, e eu fiquei na retaguarda, no apoio, sabendo que o que ela estava fazendo era o papel certo. O homem
Também uma mulher não deve, hora nenhuma, violentar, seja com palavras, seja com atitudes, seja com gestos. A violência psicológica, a violência que nós, às vezes, colocamos nas nossas relações, deve ser superada. Nós temos aí em nossas comunidades padres, religiosos, pastores, que defendem e falam, não, tem que ficar porque Deus quer assim. São culpados esses por algum crime que possa ter ocorrido naquela casa. Pois nós, mesmo sendo contra a violência, nós mesmo indo contra a violência, mesmo defendendo a justiça, da forma que nós falamos, nós não podemos compactuar com a violência doméstica. A grande mídia ainda aponta hoje a mulher como objeto, como um produto, mesmo com todo o avanço da modernidade. Ainda encontramos pessoas que justificam o estupro das mulheres, que acontece em diversas realidades, por causa disso ou daquilo. Por causa ela estava na rua sozinha, porque ela estava com roupa curta, ou por causa disso ou por causa daquilo. Quando, na verdade, nenhuma mulher nenhuma merece ser violada, seja na rua, em casa ou em qualquer lugar. O contexto desse texto do adultério é um texto patriarcal, onde diz que a mulher poderá receber uma carta de divórcio, sempre apontando a mulher como a culpada. E aí a gente entra bem claramente nessa questão. Nós cristãos, no primeiro momento eu falei que somos contra a violência, mas devemos ser sempre a favor da justiça. Ser a favor da família não nos permite a covardia, a omissão ou nos tornarmos cegos diante da realidade da violência que nossas mulheres ainda sofrem nesses tempos de hoje. A lei de Moisés era dura e permitia que o homem desse uma carta de divórcio a uma mulher. E essa lei religiosa, ainda defendida por alguns religiosos, tem que ser combatida, tem que ser afrontada por todos aqueles que se dizem seguidores de Jesus de Nazaré. Entre a lógica da justiça e a hipocrisia religiosa, ficamos com a lógica da justiça. Conhecemos pessoas em nossas comunidades que confessam todas as semanas, que vão lá no altar, dizem, padre, eu vim aqui porque eu pequei. E tem uns que, se pudessem, confessaria todos os dias. A confissão não é um pó de pim-pim-pim que nós colocamos. Nós devemos nos questionar o valor da confissão. Quando mantemos estruturas injustas, o perdão dos pecados, e aí entra o texto de hoje, quando Jesus fala, se você está para apresentar perante o Senhor uma oferta e está em conflito com o seu irmão, volte lá e peça perdão. A gente fica muito indignado e devemos ficar indignados com a situação quando percebemos em nossas comunidades o uso do espaço religioso para a divulgação, para a promoção de certos tipos de pessoas. Nós devemos reparar o mal. O mal, como dirá a irmã Angela Stockner, o mal também do pecado social. Acreditamos seriamente que uma confissão por si só não supera, não nos dá o perdão dos pecados, se ela não houver com ela uma reparação concreta. Não adianta o padre me dar a penitência de rezar 50 Ave Maria, 200 Pai Nosso, se no meu coração eu não tiver uma atitude coerente para viver a minha fé, para viver aquilo que eu acredito. O perdão dos pecados é mais do que dizer a um ser humano, a um padre, a um bispo, a um pastor, que está arrependido. A fórmula sacramental não é uma desculpa para errarmos e depois voltarmos a errar, e depois voltarmos a errar, e depois usar o sacramento. Jesus nos ordena que precisamos reparar o mal feito antes de prestar o culto ao Senhor. E aqui vale a pena recordar das ofertas e doações de muitos políticos, de pastores que recebem dízimos gordos em suas igrejas, de padres que recebem em suas paróquias políticos X e Y ligados à milícia, ligados a grupo de extermínio, e aí incensam eles. Apresentam a comunidade de fé, ferem o princípio do Evangelho de Jesus. Os líderes religiosos trazem para a frente aqueles e aquelas que lhes são de agrado. Isso é pecado mortal. E é isso que Jesus questiona hoje. O nome desses políticos colocado em evidência é uma confissão pública do pecado daquele religioso. Confissão pública diante da comunidade. Por muitas das vezes, os frutos doados nessas ofertas são frutos não do seu salário. E não vou dizer de que é, pois aqui deveria valer a máxima de Mateus capítulo 6, versículo 2, onde Jesus fala que tua mão esquerda não sabe o que a direita faz. O evangelho de hoje é uma parte dura para aqueles que tomam o texto do evangelho ao pé da letra.
a questão do arrancar os olhos, a questão do apontar as mãos. Aqui vale a pena recordar de alguns jovens, de alguns cristãos que se convertem e bandam no peito e batem no peito. Eu cumpro a palavra de Deus somente, eu só sigo a Bíblia. E geralmente eu não vejo eles de manetas e não vejo eles cegos. Porque aqui nesse texto, literalmente, fala em arrancar os olhos e também amputar as mãos. Pois, se verdade nós seguíssemos ao pé da letra o Evangelho de Jesus, estaremos nós todos cegos e sem mão. Estaremos nós todos vivendo verdadeiramente uma vida diferente. Pois o extremismo radical, o fundamentalismo religioso, radicalidade que alguns dizem ter, só tem até a página 1. Na página 2 já muda de ideia. Não, Jesus quis dizer isso. Porque na verdade sabemos claramente, Jesus está bem claro aqui, a relação da comunidade. Nós não podemos, em nossas comunidades, aceitar pessoas que trazem para a gente visões erradas do Evangelho. Pessoas que trazem para a gente que fazem o mal e não têm necessidade de se converter. O Evangelho de Jesus, ele não tem espaço para o meio termo. Por isso Jesus coloca sim, sim, não, não. E aí o Papa Bento XVI trazia para a gente, criticava a forma de uns e outros viverem o relativismo da fé. O relativismo do século, vamos relativizar isso. Ou você é cristão, ou você não é. Ou você cumpre a lei do amor, ou você não cumpre lei nenhuma. A igreja em si, a comunidade, não deve, não é escrava do modismo. Ela não é escrava de uma ideologia, ou tampouco ela tem uma visão partidária política. A igreja é mãe, e como mãe, ela sempre tem que defender a vida e a vida plena. O Evangelho de hoje é um resumo de toda a nossa prática de fé. Jesus, no início do capítulo 5, ele fala das bem-aventuranças, das alegrias dos benditos. Depois ele fala como deve agir aquele que de verdade é bendito, sendo sal e luz da terra e luz do mundo. Sendo sal que dá sabor, não ser salgado. Ser luz, não uma luz que revela toda a verdade, uma luz que brilha exclusivamente, pois a grande luz é Jesus. Ser cristão é romper com uma religião vazia, uma religião que diz, se você usar tal coisa, transformando o símbolo, o sacramental em amuleto, o sacramental em apenas uma coisa mágica, quando na verdade todo sacramental, inclusive esse sacramental que eu uso, esse outro sacramental representa e nos motiva a continuar a caminhada. O compromisso com a justiça e com o amor que a comunidade de Mateus é chamada a ter, também somos chamados a ter. Mateus, a comunidade de Mateus, tem sua origem no modelo judaico. E por isso o autor sagrado usa todo o pano de fundo do cumprimento da lei. Jesus não foi e não é um reformador, ou tampouco um fundador de grupinhos ou de ideologias. Ele motiva e nos dá condição para que a comunidade caminhe dentro do projeto. Ser cristão é mais que ser frequentador de templo. Ser cristão é mais do que ser leitor de Bíblia. É mais do que rezador de texto. É mais do que apenas ir na fila da comunhão. Ou ter essa ou aquela função na comunidade. Essa ou aquela consagração. E aí eu lembro de uma frase que eu citei um tempo atrás. Ser cristão é muito mais do que ser apenas praticante de uma religião. Ser cristão envolve uma profunda intimidade com Deus de amor, que supera as barreiras do preconceito, dos aproveitadores da fé alheia. E o principal, é uma pessoa que está disposta a ter novas relações para viver uma vida plena e digna. Bom, eu paro por aqui, agradeço a você pela presença, já disse daqui a pouquinho estaremos lá no encontro regional do Conselho Nacional do Laicato, do Regional Leste 1, reze por nós, lembrando que Carnaval chegando, não deixe de se alegrar, se divertir, celebrar o Carnaval, e lembrando sempre, é preciso continuar, é preciso caminhar, se você acredita de verdade, viva de verdade. Não adianta nós ficarmos apenas vivendo a religião pelo simbolismo, ou seguindo esse ou aquele pregador. Precisamos ter intimidade com Jesus de Nazaré. E aí eu recomendo para vocês a leitura lá no meu blog da mensagem do Papa Bento XVI
em 2 de setembro de 2012. Acesse aí denonato.blogspot.com e faça aí a sua leitura do texto. Eu agradeço a você pela presença, peço que você continue conosco, se inscreva no canal, aperte o sininho, nos ajude a divulgar essa boa nova. Obrigado a você pelo carinho, lembrando a todos e a todas que hoje é domingo, é dia de rezar, dia de missa, dia de culto. Ontem o Flamengo conseguiu vencer, né? 3º lugar. Parabéns aos flamenguistas. Bom dia, eu sou Daniel Nonato. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar.